also was on the score sheet in the first half. England will be questions of potential title winners. Oh! The little here spotted the runner Vivian Miedemar. Clinical. Lenny Goldson now. Quick feed. Scores for United. Weir. Oh, help! Fala galera, eu sou a Patrícia Zene e esse é o Conexão FAWSL, o seu, o meu, o nosso podcast para falar sobre o melhor campeonato feminino do mundo, que é o campeonato inglês. Lembrando que estamos em diversos agregadores de podcasts, como o Deezer, Google Podcasts, Spotify e também nas redes sociais, como FF de Primeira, e siga também as redes sociais do Planeta Futebol Feminino, como o Planeta Futebol Feminino no Instagram e PFF_oficial no Twitter. Eu estou aqui hoje com duas lendas desse podcast, Camila Villarreal e Kátia Valentim. Se apresentem, vocês não precisam de apresentação, mas quais são os destaques de vocês de hoje? Sobre o que nós vamos falar hoje? Que isso que é o mais importante, não teve rodada nesse final de semana, sobre o que nós vamos falar? Hoje é pauta tema livre, é história, para vocês não passarem vergonha, vocês vão ver esse episódio, vão aprender e não ficar passando vergonha na internet quando for defender aí os seus times, suas jogadoras favoritas. Então assim, hoje é episódio para pegar o caderninho, sentar do lado do seu agregador aí onde você tá ouvindo, ou se você estiver no YouTube também, a gente posta lá os episódios também, dá pra ouvir por lá. E hoje é aula de história, a gente vai relembrar aqui no bate-papo, é pauta livre, então assim, não tem roteiro. A gente vai relembrar os times do passado, né? Porque a WSL não começou em 2014 com o City. Começou em 2011. Mas antes de 2011, tinha campeonatos nacionais, tinham times fortes. Times que, infelizmente, acabaram porque homens brancos no poder, a tendência é sempre estragar as coisas. E aí, pra começar, eu vou começar com polêmica já. Antes dos times, vou começar com uma polêmica que a Patrícia já me explicou, mas agora eu quero que ela explique bonitinho no episódio. Porque, assim, ela comentou, no nosso grupo do Conexão, ela comentou que, na opinião dela, obviamente, a Kelly Smith é uma jogadora muito, muito subestimada. A Kelly Smith, que é a maior artilheira da Inglaterra, com 46 gols, se eu não me engano. Ellen White está em terceiro, está então chegando bem perto. E, na minha humilde opinião, ela é a cara do futebol inglês em todos os tempos. Desde, assim, acho que só perde pro Dick Carlades e a Lily Parr, porque também são outros tempos, era literalmente uma pioneira. Mas nos tempos modernos, eu acho que Kelly Smith, junto com a Alex Scott, é o rosto dessa nova geração, né? Dessa turma que está consolidada, né? Que já está, infelizmente, se aposentando, né? Kim Little, a Holton, a Beach, etc. N jogadoras aqui já está com mais de 30 anos, né? Algumas, infelizmente, já está na curva descendente. Eu queria ouvir da Patrícia por que ela vê a Kelly Smith como subestimada, sendo que ela é inspiração para tanta gente no país, até fora mesmo, né? Como a Patrícia, que é uma fã, a Kátia, outra fã também, inspiração para todo mundo, praticamente, que gosta de futebol feminino, gosta do futebol inglês. Então, eu quero ouvir de você, Patrícia, por que você acha que a Kelly Smith é subestimada? Camila, eu concordo com absolutamente tudo que você falou. A Kelly Smith é tudo isso. Ela é uma lenda viva do futebol feminino inglês, não só do futebol feminino, mas sim do futebol inglês. Mas por que eu falei isso, né? Na verdade, vou contextualizar. A gente estava falando sobre a Ellen White, né? Que a Ellen White, hoje em dia, é uma jogadora super subestimada da Inglaterra. Artilheira, sempre que pode faz gol, mas talvez porque a gente tenha a Miedema e a Kerr jogando lá na Inglaterra, acabam não valorizando tanto ela. E daí, como a Ellen White é uma das maiores artilheiras da seleção da Inglaterra e a Kelly Smith é a maior artilheira, me veio na cabeça falar isso, que as artilheiras são... As duas artilheiras, né? Duas das três artilheiras são muito subestimadas. Mas por que eu falo isso? Sim, muita gente se inspira na Kelly Smith, assim, lá no Arsenal, né? Se você for lá, uma vez, eu acho que são uns 2 anos, mais ou menos, eu vi alguém do Arsenal falando, eu não lembro quem,
Mas alguém do Arsenal falando, a Miedema está quase no nível daquele Smith. E é assim que pensam nela lá. A Miedema estava quase chegando naquele Smith. E fora, nas pessoas novas do futebol feminino hoje, eu vejo que poucas pessoas falam nela. É claro, quando você chega, é difícil você ver a história, mas a primeira coisa que eu faço quando eu acompanho um esporte novo é ver a história. E como que eu posso dizer? Enfatizar essas pessoas que vieram antes. Porque por mais... por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de tênis. E faz pouco tempo que eu comecei a acompanhar o tênis de fato. E eu torço para Serena Williams, que é uma das maiores tenistas. Só que eu sei que tiveram outras antes dela, igual a Billie Jean King, a Steffi Graf. E elas são completamente lendas do esporte. Eu acho que isso que falta nas pessoas do futebol feminino hoje em dia é ver que antes de ter a Miedema, antes de ter a Kerr, antes de ter a Nikita Parris, que até alguns anos ela era a maior artilheira da Women's Super League quando jogava no Manchester City, antes de ter essas jogadoras, antes de ter a Women's Super League, porque se você vê a quantidade de gols que aqueles Smith tem na Women's Super League, são poucos gols. Eu acho que são uns 12 gols. Então são pouquíssimos. Só que antes, o que ela fez antes é uma coisa magnífica. E eu não posso ficar aqui falando da história dela, mas uma coisa, ela superou o alcoolismo. Ela teve muito problema com álcool durante a carreira dela. Então, só por isso, se não fosse pelos gols, se não fosse pelo que ela fez em campo, só essa superação dela já seria o suficiente para ela ser esse modelo que ela é hoje. Eu espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Bom, e eu diria que a questão Kelly Smith é também o contexto, né? Ela que estava jogando nos Estados Unidos, que quer queira ou não, né? Se hoje ainda é uma liga referência, lá em 2005, 2004, muito mais. E o Arsenal consegue repatriar a Smith, e aí ela chega arrebentando, né? Ela que também é uma lenda não só do Arsenal, mas do futebol feminino inglês. A gente tá falando aqui do Arsenal, mas o tamanho da Kelly Smith, ele vai muito além do Arsenal também. Ela é para mim, ela é a maior jogadora do futebol feminino inglês mesmo. E foi essa passagem dela, era coisa de 18, 22, 20 gols por liga, né, por assim dizer, algo que a gente vê hoje a Miedema entregar na WSL, mas aí você vê isso numa jogadora que tinha tudo nos Estados Unidos e ela volta para jogar, ela vem jogar na Inglaterra, que ainda está caminhando, o campeonato ele ainda não é um campeonato profissional, e ela ela lidera o time nessa... A Patrícia pode me corrigir se eu estiver errada, mas se eu não me engano foram 108 jogos de invencibilidade. Isso é uma coisa... É surreal o que essa geração liderada pela Kelly Smith fez, né? E a grande temporada, né? Acho que todas foram grandes temporadas, mas a temporada que foi realmente fora de série para qualquer time mesmo foi a temporada 2006-2007, que é quando o Arsenal, a Patrícia até brinca que o Arsenal não entra nessas estatísticas de triplete porque ele não ganhou 3, ele ganhou 4 títulos na temporada, que foi a temporada que também elas venceram a Liga dos Campeões, né? Na época a taça da UEFA. E foi algo... o time disputou 4 títulos e ganhou os 4 títulos. Então, acho que foram mais de 100... foi muitos gols, foi mais de 100 gols marcados. E uma coisa ali de 10 ou foi 11 gols sofridos. Então, isso é uma coisa fora de série mesmo.
E na WSL, na época não era chamada WSL, era chamada de FA Women's Premier League National Division, o time jogou 22 jogos e venceu os 22 jogos. Então, foi campeão com 100% de aproveitamento. Então, e tudo isso é liderado aí pela figura da Kelly Smith mesmo. Naquele time também histórico, a gente tinha a Alex Scott, a gente tinha a Casey Stone, né, Karen Carney. Então, era realmente um timaço. E até nesse vídeo promocional acho que é da Sky, a Sky gringa lá, eles fazem um vídeo promocional da liga e a gente tem ali a Kelly Smith ela falando mesmo de como o Arsenal ele foi crucial para a profissionalização do futebol feminino na Inglaterra. E isso porque lá em 2000, 2001, 2002, o Arsenal já era um time semi-profissional. Então, existe uma história por trás de cada time. Como a Patrícia falou, o Chelsea ele tem uma história, o City tem uma história, por mais que seja mais recente que os outros dois, mas o City não surgiu ontem, né? O Chelsea, a galera fala, o que vale é agora, porque o Chelsea tem ganho aí as últimas temporadas, mas o futebol feminino na Inglaterra não surgiu nos últimos 2 anos, não surgiu no pós-Copa do Mundo. É uma coisa que tem muitos anos, e isso é por isso que a gente sempre tenta falar um pouco da história também, para levar esse conhecimento à torcida. E a Kátia falou ali do Arsenal como semi-profissional. Camila, eu acho legal aqui a gente falar agora do Fulham, porque ali no começo dos anos 2000, o Fulham tentou levar a profissionalização do futebol feminino para a Europa, né? Eles foram o primeiro time totalmente profissional. Tanto que a Rachel Yankee foi jogar lá, ela jogava no Arsenal, e ela foi passar uma temporada lá para ser profissional. Sim, rapidinho, só pra gente encerrar o assunto Kelly Smith, uma curiosidade bem aleatória é que no tempo que a Kelly Smith foi jogar nos Estados Unidos, ela jogou na Women Professional Soccer, né, que é a liga antecessora da NWSL, e ela jogou num time chamado FC Gold Pride, e mais ninguém menos que Formiga. Olha que honra pra Kelly Smith ter jogado com a Formiga. Agora, falando do Fulham, cara, o que fizeram com o Fulham é que assim, o problema desse time, inclusive um dos primeiros campeões da Supercopa Inglesa, que foi em 2005, se eu não me engano. 2005 foi a Supercopa Inglesa vencida pelo Fulham. Essa Supercopa Inglesa que tentaram ressuscitar com o Chelsea, foi Chelsea City, até passou na ESPN Brasil, mas esse ano não teve por causa das Olimpíadas, porque os dois times não teriam elenco, como o City já tem agora, por sinal. Se Supercopa não teria ninguém mesmo. Mas o Fulham tentou essa profissionalização, mas acabou dando errado por falta de planejamento. Algo muito parecido com o que ocorreu com essa Women Professional Soccer que eu citei nos Estados Unidos, que foi muito dinheiro, só que foi tudo mal gasto. Então, assim, o que tinha tudo para ser uma liga, um time pioneiro, não deixou de ser pioneiro, é verdade. O Fulham foi um dos primeiros a tentar essa profissionalização. Mas acabou sendo mal feito, sendo feito nas coxas. E hoje é um time que vive no braço social do clube. Todo clube inglês tem um negócio chamado... por exemplo, o City tem o City in the Community. Arsenal in the Community, United in the Community. Esse in the Community é o braço social do clube. O que aqui no Brasil, o Corinthians tem... Assim, vou citar o Corinthians, que é o meu time, que tem como a responsabilidade social. Então, assim, é o braço do clube que cuida de ações sociais. Então, tem coisa da Páscoa, aquelas visitas de fim de ano em hospitais infantis. Tudo isso é essa parte in the community que o clube faz. Hoje em dia, o Fulham é quase um serviço social. Ele é totalmente amador, está nas ligas inferiores, porque não conseguiu se profissionalizar, não conseguiu manter. Só que não conseguiu manter porque foi tudo mal feito. Se tivesse investido assim, de pouquinho em pouquinho, teria até conseguido mais, ou pelo menos teria durado um pouco mais essa jornada deles nas ligas semiprofissionais. Então, assim, foi vários que foram prejudicados por administrações ruins, mas, para variar, quando a corda aperta na instituição, aí seria a instituição completa, né, no caso o Fulham Football Club,
a corda aperta pro lado feminino. Aí foi que acabaram com tudo. E hoje é um time social. Tanto que se você quiser informações do Fulham Woman, você não vai na página Fulham Woman, porque não existe. Você não vai na página oficial do clube, você vai na página Fulham e The Community. E lá você encontra as informações de jogos, elenco, etc, etc. E se a gente está falando aí, né, do Fulham, a gente precisa citar o finado Croydon, que foi tricampeão da National Division, e lá nos anos 2000 ele passou a se chamar o nosso querido Charlton Athletic, que hoje vive situação complicadíssima, né? Chegou ali a ficar na última posição acho que na temporada 2019-2020, a equipe ficou na última posição da Championship e, obviamente, ali deveria ter sido rebaixada e não vive melhores grandes momentos também, mas que foi um clube muito importante na década de 90, principalmente. Quando ainda era Croydon, o time foi campeão ali em 96, depois conquistou um bicampeonato em 99 e em 2000. Era um time que costumava ali brigar, digamos assim, com o Arsenal, com o Fulham, com o próprio Everton, que já foi campeão também ali nesse período, e passou a se chamar Charlton, chegou a ter boas temporadas, mas aí também essa questão financeira, né, questão de, como a Camila bem citou, quando as coisas apertam, sobra para os times femininos, e hoje o time não é nem uma sombra do que ele já foi um dia. O que é muito ruim, né? O que prejudica muito o futebol feminino também é essa questão de essa instabilidade de projetos. A gente nunca sabe se o projeto vai durar, né? A gente nunca sabe o tempo que aquele projeto vai durar, e a gente está sempre nessa sensação de perigo iminente. Você tem um clube, por exemplo, como o Birmingham, um clube importantíssimo para o futebol feminino inglês, um clube que já jogou semifinal de Champions League e há 3 temporadas vive uma situação péssima, né? Ali a gente está sempre apostando que o time vai ser rebaixado, porque a situação de bastidores, principalmente, é muito ruim. A gente está falando de um time que lançou aí, né? Não lançou, mas foi onde a Ellen White começou a pegar nome, né? Aquela temporada espetacular dela pelo Birmingham, antes da transferência pro City. E ela jogou muito, fez muitos gols e conseguiu levar o time para Champions. E o time foi muito bem na Champions, chegou às semifinais. E é um time que hoje a gente diz, poxa, né? A gente brinca porque a Camila, toda a temporada, ela fala que o Birmingham vai cair. E a gente está falando de um clube que foi muito grande, né? Não muito grande, mas que foi muito importante para o futebol feminino inglês. Porque essa é a realidade. E vale citar também, no caso do Birmingham, é que assim, a gente vê a situação dele toda a temporada, eu cravando que ele vai cair. Não é de maldade, nem de brincadeira, assim, é sério, porque tá difícil a situação deles. Mas a gente precisa citar também que é um time que nasceu em 68. Ou seja, durante ali a proibição da FA. Ele tem 20 anos a mais que o Arsenal, que o Chelsea, que o Manchester City. Só assim, o Big Three. Porque o Arsenal, se eu não me engano, é de 88, as meninas podem confirmar aí. O City foi fundado em 88, por incrível que pareça, não foi fundado em 2014, galera. É de 88 o City. O United, nessa época também, não tenho certeza, acho que é 88. O Chelsea foi fundado em 92. Só que o Chelsea tinha um outro nome, depois virou Chelsea Ladies. Então, assim, a situação do Birmingham é triste, 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 triste. Como também é a situação do Sunderland. Apesar de estar liderando a Women's Championship hoje, ele é tradicionalíssimo. Historicamente, ele é maior que o City, por mais que me doa dizer, mas ele é muito maior que o City historicamente. Hoje não, mas pelos serviços prestados ao futebol feminino, o Sunderland é gigante. Ele não deveria ter passado pelo que passou. Mas é o que eu falei.
quando a corda aperta para a instituição, o lado feminino é quem sempre sofre. E o Sunderland, ele revelava muito, não sei como é que tá hoje, mas nos vários tempos, ele revelava muita gente. Então, assim, Steph Houghton, Lucy Bronze, Demi Stokes, Jordan Carly Telford, Beth Mead, fora assim, muita gente que a gente viu na Copa do Mundo passada na França, foram reveladas pelo Sunderland. Em algum momento foram reveladas, fizeram a base e parte do profissional do Sunderland. Então, assim, é muito tradicional, é muito grande, mas hoje, assim, tá na segunda ano, né? Eu espero que suba, por mais que eu cravei no primeiro episódio da temporada, cravei nas lives, que o Sheffield United sobe, que também é um time muito bom. Não é tão grande assim, mas é um time bom, bem estruturado. Eu ainda acho que o Sheffield United sobe. Mas se o Sunderland subir, eu vou ficar bem feliz, porque eu tenho uma simpatia muito grande dele. E as meninas vão se aprofundar um pouco mais. Mas antes do serviço prestado pelo Sunderland, foi a revelação desses jogadores que eu citei. E muitas mais, não foram só essas. Essas aqui as que eu lembro de cabeça. De ter revelado tantos nomes grandes do futebol feminino da atualidade. É isso mesmo. O Sunderland, um time que teve que sempre lutar muito também. Não o time, não digo o time, a instituição, mas o time, as jogadoras, porque o clube acabou perdendo. Perdendo entre aspas, porque sempre quando tem uma reestruturação no campeonato, vai quem tem mais condições, né? E ali quando foi reestruturado, acabou o Manchester City, acabou, entre aspas, pegando a vaga, porque se eu falar que foi culpa do Manchester City, a Camila vai brigar comigo, que não foi culpa do Manchester City, as coisas acontecem, quem acabou, entre aspas, perdendo aquela vaga foi o Sunderland, e depois pro Manchester United também, na outra reformulação que teve, acabou, entre aspas, perdendo aquela vaga pro Manchester United na uma Super League, quando era uma Super League 2, que hoje é Championship. Eles tiveram que voltar, estão ali tentando chegar à primeira divisão de novo. Eu espero que um dia consigam, porque é um clube assim que me vem na minha cabeça. Quando eu comecei a acompanhar uma Super League, o Sunderland estava lá. E eu lembro de muitos gols da Beth Mead lá. Eu falo que eu lembro de gols dela porque agora. Porque dela foi pro Arsenal, né? Eu vi ela lá, daí quando ela foi contratada pelo Arsenal, falei, nossa, o Arsenal contratou a melhor jogadora do Sunderland. Então eu espero que aconteça coisas boas com o Sunderland a partir de agora. Outro time que sempre foi muito bem, que é um dos clubes fundadores da Women's Super League, que é o Doncaster Belles. Eles, além de ser um dos clubes fundadores da Women's Super League, eles foram os primeiros campeões da Premier League, que foi a primeira competição estruturada da Inglaterra na temporada 91-92. E acabaram acontecendo coisas lá dentro também, e eles acabaram perdendo. Eu não sei onde que eles estão aí, se uma de vocês tem essa informação de em que divisão que eles estão agora, mas outro clube tradicionalíssimo, eu lembro da comentarista da Sky, a Sue Smith, jogando lá. Depois o clube acabou caindo para uma Super League 2, mas agora a Camila acaba de me informar que está na terceira divisão. Então, tá lá junto com outros clubes tradicionais lá na terceira divisão. Inclusive, a terceira divisão é um campeonato onde você vê muitos clubes tradicionais lá, né? Uma divisão até legal de acompanhar. A gente não consegue acompanhar, assistir muitos jogos, mas vendo os resultados ali, vendo quem tá lá. É um campeonato bom, poderia ser um pouco mais próximo da Women's Super League, assim, na minha opinião. Outro clube ali que acabou se perdendo com o passar do tempo foi o Liverpool. Liverpool também, um dos clubes fundadores da Women's Super League, foi bicampeão
ganhou em 2013 e 2014, e hoje em dia vive uma situação complicadíssima na segunda divisão. É um clube que não tem investimentos, a gente quase não ouve falar desse time feminino do Liverpool. Até eu acho que uma vez foi a Camila que falou que as jogadoras só aparecem no lançamento de camisa, e isso é verdade. A gente quase não vê elas. É um clube que está numa situação muito feia, é até triste, porque quantas jogadoras boas estiveram lá. É um clube que ganhou muito, né? Ninguém é bicampeão da uma Super League à toa. Meninos, o que vocês têm a dizer dessa situação? O Liverpool, que foi o primeiro time a oferecer contratos profissionais de forma integral para as suas jogadoras antes da criação da temporada, acho que foi da temporada 2013 da WSL, a temporada que elas são campeãs, né? E conseguem o bicampeonato em 2014, e é um time que simplesmente morreu, né? Morreu, não consegue nem subir de divisão, não consegue nem brigar para subir de divisão, o que é ainda pior. A gente sabe que a gente comenta bastante sobre a questão de que uma falha que eu particularmente acho uma falha da WSL, que é a seguinte: se o time apresentar uma licença, ele sobe, ele não joga a segunda divisão, ele pode jogar a primeira divisão. E o Liverpool, ele tá tão largado às traças que nem isso, nem essa tapetada ele cogita fazer, né? A gente não vê a jogadora, a gente só vê as jogadoras quando elas estão forçando saída ou fazendo alguma reclamação. Eu acho que é um dos clubes que tem mais jogos adiados na temporada, porque o local onde elas jogam não tem condições de jogo no inverno, e não tem outro local para elas jogarem. É aquilo ali pronto, né? Na temporada que foram rebaixados, a treinadora chegou a falar sobre as condições do local de jogo, e isso repercutiu bastante na mídia, e pouco tempo depois ela apareceu voltando atrás no que disse, né? Tomou uma repressão lá dentro e meio que retirou tudo que falou, mas era aquilo mesmo. A maioria dos jogos, grande parte dos jogos do time são anulados na temporada porque onde elas jogam não tem condições, e é um clube que foi também um dos pioneiros, é um clube ali da final da década de 80, quando ainda era o Newton Ladies, e hoje é um time jogado às traças, né? A gente vê o time masculino aí tendo tantos investimentos, e o clube não dá sinal de fazer um mísero investimento na equipe feminina. E o Liverpool foi uma equipe muito importante também aí nesse começo da WSL, principalmente. E assim, a Kátia citou essa parte da importância do Liverpool, mas isso se deve às jogadoras, porque a depender da instituição Liverpool Football Club, o time sempre viveu à margem. Sempre viveu à margem. 2013, 2014 foi o ponto fora da curva, que foi tipo, os anjos e santos e astros todos se uniram por um bem maior, porque o Liverpool sempre viveu à margem, o Liverpool Woman. Para se ter uma ideia, o time joga num passo, como a Kátia falou, são sempre jogos adiados, e nada foi feito até hoje. A instituição construiu um novo CT num lugar ali da região, acho que na cidade mesmo de Liverpool. Um CT tipo assim, com um monte de quartos, um monte de quadra, um monte de coisa da hora, assim, pra galera relaxar, etc. E em nenhum momento foi colocado o Liverpool Woman. Tipo, no projeto, ninguém lembrou de colocar. Tipo, ninguém lembrou, não é que, tipo, lembrou e, sei lá, desistiu, lembrou e não deu pra colocar, lembrou e não deu espaço. Eles lembraram, eles simplesmente esqueceram de colocar o Liverpool Woman no CT. Então, assim, jogadoras aparecem, como eu já citei. Lançamento de camisa, a Kátia citou quando elas reclamam, e elas também aparecem quando elas se despedem do clube. Porque se você pegar nos últimos anos, sei lá, 3, 4 anos, você vai ver todas as jogadoras, todas, não tem exceção, todas que saíram do Liverpool saíram reclamando.
saíram falando que querem novos desafios, que querem respeito, querem um monte de coisa. Porque o Liverpool nunca deu nada. E aí você vê uma notícia, isso saiu na NBC. Eu não citei na live porque, ali era uma live de apresentação, então não cabia falar do Liverpool, porque uma pessoa perguntou no chat. Mas saiu na NBC dos Estados Unidos, que é um jornal grande, que o patrocinador master do Liverpool, que é o mesmo masculino e feminino, que é um banco, estava estava investindo no Talibã. É sério, podem procurar, isso saiu, são alguns bancos, algumas instituições de dinheiro, instituições de crédito, que estavam investindo no Talibã. E uma dessas era o patrocinador do Liverpool. Então, assim, o que eu vou esperar de uma instituição cujo patrocinador patrocina um grupo terrorista, sabe? É bizarro, é uma coisa assim que eu vi e fiquei chocada. E a mídia não falou disso. E aí já parte para outra seara que eu não vou me meter aqui. Mas o que fizeram com o Liverpool é histórico, é um absurdo. Um time tradicional também dos anos 90, que sempre viveu à margem da instituição, sempre com poucos recursos. Aí põe as meninas ali no lançamento da camiseta e diz que está investindo, mas não está. Quando for dezembro, janeiro, vai ser o período de chuvas. Aí vocês vão ver o que vai acontecer no gramado não só do Liverpool, de vários, mas o do Liverpool é de lei, todo ano tem. Esse é um principal, esse é um que vocês podem ter certeza que vai virar um pasto, vai ser impraticável o esporte e vai ter jogos adiados por isso. Agora, já engatando, assim, já que são vários times, gente, são vários times que foram destruídos por administração ruim. A própria esse caso que eu vou falar agora, quem destruiu foi a FA. Porque com esse negócio de licenças, né, que você pode subir no tapetão, como subiu o City, subiu o West Ham, subiu o Tottenham subiu no tapetão. Vocês acham que não? Vocês olham a tabela da temporada que o United venceu o título? O Tottenham tá em segundo. Aí só sobe um para o Women's Super League. Subiram 2. Tudo bem que nesse caso, como o Tottenham foi vice-campeão, não tirou a vaga de ninguém. Era o vice. Se tivessem mais vagas, teria subido normalmente. Então, nesse caso, dá pra passar um pano ali no tapetão do Tottenham, mas subiu porque era profissional, querido ou não. Coisa que o Sunderland também, quando caiu, foi por isso, porque não conseguiu profissionalizar. E esse caso agora, que é o Yeovil Town, era o Yeovil Town United. Ele é um time de terceira, quarta divisão ali no masculino. E no feminino, ele tinha subido da Women's Super League 2 para 1, na época, acho que em 2015 e 2016, não vou lembrar exatamente. Aí tudo bem, subiu, coisa e tal. E aí a FA impôs a profissionalização. Ela impôs. A partir de tal temporada, todos os times teriam de ser profissionais. E não é só assim, vão ser profissionais. Você tem que provar através de documentos, tem que provar, por A mais B, que esse time é profissional, você vai dar condições de trabalho profissionais e vai pagar o salário profissional para seus atletas. O Yeovil Town não tinha condições de fazer aquilo naquela temporada 16-17. 17? Não, 17-18, desculpa. Temporada 17-18. E eles, como não conseguiram provar que conseguiriam se profissionalizar e assim se manter na liga, eles perderam 12 pontos e foi para o último lugar. Eles estavam realmente mal no campeonato, aí começaram a perder alguns pontos, mas a FA tirou 12 pontos. Então, da noite pro dia, eles acordaram com a pontuação negativa. E isso acabou com o time, porque eles já sabiam que não ia conseguir se manter na WSL e pediram uma licença para, então, uma Super League 2. No caso, pediu o rebaixamento para a segunda divisão. E a FA não concedeu. Concedeu para a terceira divisão. Então, foi o que fizeram com o Yeovil Town foi arrebatador. Acabaram com o time. Não conseguiu se manter, só teve 2 vitórias na competição inteira. As 2 vitórias, inclusive, em cima do Everton. Que foi uma coisa engraçada. Só ganhou do Everton nessa temporada. E aí desceram para a terceira. A situação ficou tão feia que o time foi extinto. O Yeovil Town United Football Club extinguiu sua equipe feminina. E não tem outro. Extinguiu e ficou com Deus. Não existe mais essa equipe. Então, nesse caso, eu coloco a culpa na FA. Não tem nada a ver com os times que subiram via licença ou pela administração, não. Foi culpa da FA que não conseguiu, que forçou essa profissionalização deles. E aí acabou com o time. Esse era o time... Era bom, até tinha bons prospectos. Eu gostava muito do treinador, que era o Lee Birch. Hoje ele tá... Eu não gosto muito de quem tá, mas ele passou depois pelo London Bees, da Women's Championship. Então hoje eu acho que ele não tá mais no futebol feminino, mas ele era um bom treinador, assim, treinador... Tudo bem, para aquela situação talvez ele não fosse bom pro City, mas para o Yeovil Town ele era bom. Fazia um trabalho bem legal.
Então, esse foi um. Inclusive, é muito marcante o uniforme deles. Eu não esqueço que tipo, era branco e verde, tipo do Celtic, que é branco e verde em linhas horizontais. E era uma diferença que tinha era esse, que era branco e verde, que quase não tem uniformes verdes no futebol como um todo, né? Futebol inglês. E deixa eu ver agora o próximo, que a gente falou aqui em off, mas não lembramos. Não falamos em off, eu lembrei agora, do Notts County. O Notts County, que era fortíssimo em 2016, e ele acabou também porque não conseguiu se profissionalizar. Hoje está na 5ª divisão, e ele ganhou fama fora da Inglaterra por aquele gol de falta da Ellen White, que teve participação da Alex Greenwood, Jesse Clark, e tinha uma galera muito boa no Notts County. E também tradicionalismo, cedia jogadores da seleção inglesa. E aí, um belo dia de 2017, eles fecharam as portas. Tipo, não temos dinheiro de manter, vamos fechar as portas. E fechou. O time masculino estava em crise também, mas eu não acho que afetaria a ponto de fechar o feminino. Mas, infelizmente, aconteceu, né? Tipo, eles terminaram ali meio de tabela. Eram 8 times na época, terminaram até bem na competição. Mas faltando, tipo, dias para começar a temporada 2017, que foi aquela temporada que mudou da temporada de verão para de inverno para ficar igual ao do masculino, né? Porque até então a Superliga era temporada de verão, era um campeonato parecido com o nosso aqui brasileiro. Aí em 2017 eles mudaram para o de inverno, e esses primeiros 6 meses, né, esses primeiros semestres de 2017, foi aquela Spring Series, né, que é o campeonato da primavera, que não tem valor de WSL, mas o Chelsea conta, né, como título. Que engraçado. E elas, tipo, a dia de começar essa competição, eles fecharam as portas, acabou com o time. O time, ele ainda existe, né? Ele voltou depois, mas tá assim, na última divisão, totalmente amador, totalmente assim, sem perspectiva de subir. Eu acho que não sobe tão cedo pra 4ª, né? Nem que seja subir de pouquinho em pouquinho. Mas eu não vejo esse time subindo. Um outro que ele tá na Women's Championship hoje, mas quando ele tinha outro nome, ele era muito bom, que é o Bristol Academy. Eu vou passar agora pra Kátia, porque ela quer falar do Bristol Academy, que eu vou te confessar que eu nem lembro muito, por isso eu vou passar pra Kátia. Mas do pouco que eu vi dos 2, 3 confrontos com o City, era um time muito bom. Bom, o Bristol, ele surgiu ali também no final da década de 90, e surgiu como Bristol Academy, apenas ali já no finalzinho, acho que 2005, 2006, por ali, ele se torna o Bristol City e consegue uma licença da FA. E lá em 2015, né, 2016, ele passa a disputar a WSL. Era um time também bem tradicionalzinho, bem organizado. Um time que chegou a ser vice-campeão da WSL. Da WSL não, na época era a National Division ainda. Mas chegou a ser vice-campeão da WSL na temporada 2013, que foi a temporada que o Liverpool venceu. Um time que sempre figurava ali nas fases finais da FA Cup, por exemplo, né? Sempre entre os semifinalistas, ali, os 4 melhores times. E foi um time que também disputou a Champions League, inclusive na temporada 2013-2014, o Bristol Academy, ele eliminou o Barcelona nas oitavas de finais, né? Ele venceu o duelo por 2-1 e despachou ali o Barcelona. Acabou sendo eliminado nas quartas de finais pelo Frankfurt, o Frankfurt que foi o campeão naquela edição. Mas para vocês terem uma noção de como era um time bem tradicional mesmo. E aí, mais aí com a chegada, né, de fortes times e com a maior profissionalização do futebol feminino na Inglaterra, esse time passou a perder força, foi se enfraquecendo, até sempre brigando ali para não cair, até que na temporada passada, a temporada 2020-21, acabou rebaixado para Championships. Hoje está na 7ª colocação na Championship. O campeonato está só começando, mas
não é um começo muito animador, né? Se a expectativa é voltar à primeira divisão, passa aí por grandes problemas, que é também um desses times aí pioneiros que a gente vê cair no esquecimento. Então, voltando só um pouquinho no que a Camila lembrou do Notts County, o que o Notts County fez foi um crime. Aquilo deveria ser considerado um crime contra as jogadoras. Eles anunciaram que não iam mais participar 2 dias antes de começar a Spring Series. 2 dias. Vocês têm noção do que é? Tipo, 2 dias antes você vai jogar, tá se preparando, você tem um clube, você tá toda preparada ali, e de repente eles falam, não vai mais ter o clube, simplesmente vocês vão ficar sem jogar. Isso foi um crime. O Notts County, ele é um clube fundador da Women's Super League, como Lincoln Ladies. Então, ali eles já tinham mudado uma vez de nome de instituição, né? Porque o Lincoln Ladies e o Lincoln e o Notts County são clubes diferentes. Tanto que agora tem os dois. Se for ver lá nas divisões abaixo, na 4ª divisão, existem os 2 clubes. Então, ali eles já estavam começando a dar aquela, né? Não vamos ser Lincoln, vamos ser Notts, mas o Notts County tinha um time fortíssimo, era muito, muito bom. Se a gente procurem, tem um canal no YouTube que eu aconselho vocês a ver os jogos antigos. Eu acho que eles desativaram esse canal, pararam de publicar vídeos nesse canal em 2015. Eu acho que tem até 2014 lá. Vejam, FAWSL. Existem jogos ali que vocês vão ver de 2011 pra cá, que são os melhores momentos, que é maravilhoso. Sério, vejam, quando vocês tiverem tempo, coloquem lá e fiquem assistindo os melhores momentos. Vocês vão ver os times bons que tinham naquela época. Camila, com você agora. Sim, o Notts era muito forte, era um time muito bom e tinha um uniforme maravilhoso, convenhamos, né, gente? Preto e branco, tô suspeita pra falar, mas era um uniforme lindíssimo do Notts. Agora, um outro que também caiu no esquecimento é o Leeds United, por incrível que pareça, cara. O Leeds United voltou à baila aí quando subiu pra Premier League, né, com o trabalho do Marcelo Bielsa. Mas nos anos 2000, o Leeds tinha um bom time que também tentou alçar o profissionalismo e também falhou na tentativa. Também por administração ruim, N problemas com a diretoria, etc. Hoje ele está na divisão amadora, se não me engano, 4ª divisão é amador, né, como eu falei. Está na 4ª divisão, se eu não me engano. Não tem perspectiva, né, porque eu não vejo o Leeds investindo no time feminino. Eu não vejo, aliás, nada sobre o Leeds. É muito difícil. Mas eu sei que ele existe porque, obviamente, eu pesquiso sobre, e porque ele está na capa do livro da história da FA Cup feminina, que inclusive recomendo, tem na Amazon em e-book, ele é todo em inglês, obviamente, é o lançamento desse ano, e recomendo bastante. Não li ainda, mas já recomendo porque tudo que envolve futebol inglês e história é muito bom. A FA Cup feminina, que é o campeonato mais antigo entre as mulheres, né, de que se tem notícia, ano passado foi a 50ª edição, então o City é o campeão número 50 da Copa da Inglaterra. E pra gente encerrar a live, né, porque a gente já falou bastante coisa, espero que vocês tenham aprendido muito, vamos falar dos 3 que faltam, né, que é o Chelsea, o United e o City. O Chelsea é de 92, ele começou com outro nome, que eu não vou lembrar, então ele não nasceu como Chelsea Ladies, ele nasceu com outro nome, aí ainda nos anos 90 muda para Chelsea, e em 2004 ele tem o seu primeiro título relevante, que é o título da primeira divisão do Sul, porque assim, a terceira divisão, o título do Chelsea, ela é regional, então, tipo, a terceira divisão do Sul, a do Norte, a do Noroeste, a da região central, e tem os nomes em inglês ali. O Chelsea ganha esse título, e aí ele começa a ter alguns pequenos aportes, lembrando que nesse tempo, eu não acho que o Abramovich não era o dono ainda, então assim, não tem esses aportes de hoje, né, não tinha os nomes tradicionais que tem hoje, né, Erling Harder, a Di, a Sanker, a Frank Kibe, ainda era um time
amador com moças ali da região. E aí, em 2011, ele é um membro fundador da Women's Super League. Em 2012, ele contrata a Emma Hayes, e aí começa todo esse trabalho que a gente vê hoje, ela colhendo os frutos, né, apesar de sua arrogância. Eu queria deixar registrado isso, que ela é arrogante, mas como ela ganha títulos, então a galera dá uma passada de pano. Mas ela é arrogante sim, né? Mas beleza, pode ser. Se fosse homem, todo mundo ia admirar. Então, o trabalho do Chelsea hoje está consolidado porque lá em 2012 eles acreditaram na Emma Hayes, que tem experiência no futebol feminino, treinou nos Estados Unidos, né, times ali da região. Então, é um trabalho comprovado. E é do Chelsea onde jogou a primeira brasileira, a Esther, vice-campeã mundial com o Brasil, em 2007. Foi jogadora do Chelsea em 2012. Inclusive, se vocês procurarem na internet, tem a matéria do Globo Esporte da época, e ela foi recebida pelo Davi Luiz e pelo Ramires. Agora a gente vai falar do Manchester United, que ele é dos anos 80 também, olha só. Mas ele sempre viveu percalços que culminaram com a família Glazer. Ele é dos anos 80, só que ele passou por tantas mudanças que muita gente acabou indo jogar no City. Muitas jovens da região, torcedoras do United, foram jogar no City. Mas ele, aos trancos e barrancos, tinha sua equipe feminina até 2004, que é quando a família Glazer, que é uma família estadunidense, compra o time, a instituição Manchester United Football Club passa a ser os Glazer. A família Glazer endivida o clube, que inclusive até hoje está endividado, e encerra a equipe adulta. E por muito tempo foi assim, até que teve todo esse lobby da opinião pública, né, os torcedores do United, a galera do futebol feminino, todo mundo fez lobby para voltar o time feminino. Mas entre 2004 e 2018, que foi quando eles voltam para a segunda divisão, querendo pagar de humildes, né, porque eles queriam a segunda divisão já como uma championship. Ela é semi-profissional e o United volta como profissional, dando um desequilíbrio na liga, por sinal. Elas foram campeãs, perdendo apenas um jogo, mas teve um desequilíbrio ali. Mas até aí a decisão deles. Mas entre 2004 e 2018, tinha a base. Então, todas as jogadoras que chegavam ali nos seus 16, 17 anos, procuravam outros clubes para se profissionalizar. Então, muita gente acabou indo para o City. Por exemplo, a Ella Toone. A Ella Toone, assim, é o caso mais emblemático que eu tenho, na minha humilde opinião, que ela fez a base do United, ela torce pro United, inclusive. Aí chega na idade ali, 16, 17 anos, ela não tem onde jogar, não tem adulto para ela subprofissional, ela vai pro City, joga muito pouco, assim, tem muito pouco imagem dela jogando pelo City, e aí quando o United volta a ativar a sua equipe profissional adulta, ela volta pro United. Então, assim, isso foi recorrente durante toda a história do United, por sinal. E aí entra o City, em 88, como um braço social do clube. O Neymar, aí eu sei de cabeça, gente, eu sei todinho, porque tem inclusive um livro que eu já falei, o City in the Community, que é a responsabilidade social do City. Ele teve a ideia de chamar moças da comunidade para fazer um time, até então era para promover a marca Manchester City pelo país, né, colocar na televisão, etc. E aí foram muitas garotas da região, inclusive torcedoras do United. E o mais engraçado, assim, eu acho muito legal essa história, que, tipo, a primeira mulher a treinar o City, sim, teve uma mulher que treinou o City, mas tem a ver com isso, mas pra mim tem. Que ela teve a sorte, eu tenho inveja disso, eu queria muito conhecer o amor da minha vida no estádio do Corinthians, né? Ela conheceu o marido, com quem é casada até hoje, no Old Trafford, né? Ela era fanática, então, tipo, ela torcia pro United, mas treinava o City. E ela conheceu o marido no Old Trafford, cara, eu acho essa história muito legal. E aí, só que assim, o City tinha esse time feminino amador, era 100% amador. Até que vence a primeira divisão do Nordeste, a Northern Division, Northern Premier League. Tem um nome bem grandão, não sei direito, mas é a primeira divisão do Nordeste, né, do Noroeste do país, que é o equivalente à terceira divisão atual. E aí, isso, em 11 e 12, o Sheikh Mansour, ele fala, vamos profissionalizar. Aí ele dá a benção dele, aí começam os investimentos. Se dependesse da FA, o City já estaria na WSL em 2013. Mas o City quis fazer uma coisa séria, um projeto sério, né, que era o que eles mostraram, só que se demandava tempo. Por isso que o City só entrou em 2014, porque teve o tempo de montar as coisas, né, estrutura, o City Football Academy, o Academy Stadium, que é onde ela joga hoje, a época não existia, elas começaram jogando no outro estádio ali da região, próximo do Etihad, mas era público.
Então, assim, teve muita coisa até chegar em 2011, 12, que é quando o Sheikh Mansour fala, vou profissionalizar o time. E aí ele muda de Ladies para Women, porque até então todos os times eram Ladies. Arsenal Ladies, Chelsea Ladies, Notts County Ladies, Manchester City Ladies. Quando ele profissionaliza o time, a diretoria pensa em mudar. Quando ele muda para Woman, ele dá esse passo visível na profissionalização. E aí os outros times vão mudando, né? Todos eram Ladies. O City já entra como Woman, com essa denominação Woman. Na WSL já entra assim. Os outros mudaram logo. Então, tipo, o Chelsea era Chelsea Ladies. Birmingham Ladies. Inclusive, o Birmingham foi um dos últimos a mudar a denominação para Woman. Porque, assim, inclusive é uma coisa que eu não tinha noção. Me alertaram, um amigo meu que torce pro City, ele passou a conhecer o City Woman por minha causa, ele mesmo fala. E ele me abriu os olhos sobre isso. Porque até então, para mim, sendo Ladies Woman, não fazia diferença. Mas para ele, era importante essa mudança. E também mudou o pensamento de todo mundo lá na Inglaterra. Vamos mudar, né? A gente é profissional, quer se mostrar profissional, mostrar que é grande, vamos mudar a denominação. Também foi muito importante. E a Patrícia lembrou aqui que o Arsenal não tem esse título de terceira divisão. O Arsenal já nasceu grande. Eu sei, desculpa se o City não nasceu grande. O Arsenal também, inclusive, como eu falei, era Arsenal Ladies. Ele demorou também para mudar para Arsenal Woman. E não tem, tá vendo? A Patrícia ri de mim, só porque o Arsenal tem. Inclusive, o Arsenal fazer o quê? É o peso de ser gigante, né? Se somar todos os títulos aí de Chelsea e City, não dá metade dos títulos do Arsenal. Dizer o quê, né, gente? Aí contra fatos não há argumentos, eu vou dizer o quê? Vou dizer, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa. Assim, Chelsea e City foi bem resumido, porque eles são os times fortes hoje, né? Com o Arsenal também, apesar do Arsenal não ter títulos de terceira divisão, né? Posso fazer o quê? A gente focou aqui nos que não existem mais ou que estão nas divisões inferiores, porque esses times, eles acabam esquecidos. Até mesmo pela torcida, o que é bem triste, porque, cara, não é que, tipo, você não tem que pensar separado, cara. O Manchester City Woman é Manchester City. O Arsenal Woman é Arsenal. O Notts County hoje Woman, que até antes de falir era a Ladies, é o Notts County. Então, cara, não precisa ser idiota, sabe? Abraça o time também, porque ele também tá representando a instituição. É isso que me deixa triste, cara. Tipo, times que acabam, times que hoje viram amadores, né? Hoje depende de ações sociais até, sabe? É muito triste. Então esse foi o objetivo do episódio, até porque também não tinha nada pra... o jogo da Inglaterra é amanhã. Se você tá ouvindo hoje, na terça, então hoje terça. Eu espero que esse episódio saia na terça, por sinal. Se você tá ouvindo depois do jogo da Inglaterra contra o Luxemburgo pelas eliminatórias, no Star Plus tá lá você pode assistir a reprise, né? Então é isso, gente. Eu vou passar agora pra Patrícia, né? Pra ela encerrar, passar as redes bonitinho pra vocês seguirem. Espero que vocês gostem e desculpa aí qualquer coisa. Isso, galera. Como sempre, é um prazer estar aqui com a Camila e a Kátia. Kátia, as suas últimas palavras nesse episódio. Não, eu acho que é isso, né? Não dá pra gente falar só do maior da Inglaterra, então a gente pincela todos os outros. E é sempre bom, eu adoro falar sobre história. E espero que a gente tenha conseguido levar um pouquinho mais aí dessa competição, que é uma delícia pra vocês. E da sua história também, né? Porque não nasceu ontem, como a gente costuma dizer. As competições, elas não nascem da noite pro dia. E é isso, valeu. É nóis. Isso, mais pra frente, quando a gente tiver a rodada, com certeza vamos trazer mais sobre isso, falar mais aprofundado, um pouco mais das temporadas, mais sobre os títulos do Arsenal, mais sobre os títulos todos os outros times, até porque se deixar a gente fala sobre o Arsenal o tempo todo, e ainda bem que tem torcedores de outros times e pessoas não clubistas nesse podcast para dar aquela cortada na gente, porque senão a gente fala só sobre o Arsenal mesmo, fazer o que? Se é o maior campeão da Inglaterra. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.